Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa aula aqui, ó, porque ela tem que ser muito completa essa aula. Trouxe até uma colinha e ainda tem aqui, ó, a colinha aqui no computador para eu não esquecer nenhum detalhe, para eu não deixar passar batido nenhum detalhe que é extremamente importante para essa aula. Bom, essa aula nós vamos identificar as competências essenciais para cada posição. Então, para a gente poder falar sobre isso, eu quero que você primeiro entenda o que é competência técnica e o que é uma competência comportamental. A competência técnica, ela pode ser adquirida. Isso mesmo. A competência técnica é tudo aquilo que a pessoa pode adquirir. Por exemplo, vamos imaginar aqui, pensa numa função. Vamos para a função que eu amo, sou apaixonado. Vendas. Para vendas, qual a competência comportamental que a pessoa tem que ter? Primeiro, ela tem que gostar de dinheiro. Milton, sério? Para poder ser vendedor, a pessoa tem que gostar de dinheiro? Tem. Por que para ser vendedor a pessoa tem que gostar de dinheiro? Que isso é uma competência comportamental. Porque ser vendedor não é fácil. O vendedor ele é maltratado, o vendedor tem que estudar mais que todo mundo, o vendedor tem que ser um conhecedor amplo do produto dele, do processo de venda. Ele é muito cobrado, ele trabalha em cima de meta, é o inferno. Então, para ele poder viver isso e ainda produzir e ser feliz e tratar bem o cliente, ele precisa ter um foco. Qual que é o foco? Gostar ou precisar de dinheiro. Qual que é uma outra competência que um vendedor, um bom vendedor tem que ter? Ele tem que ser um bom comunicador. Bom comunicador. Por que eu não falei que para ser um bom vendedor ele tem que falar bem? Porque não é necessário que a pessoa fale bem para que ela seja um vendedor. É necessário que ela seja um bom comunicador. E o que é ser um bom comunicador? É eu falar e você entender realmente o que eu estou querendo te passar. Então é necessário essas duas competências aqui. Milton, é necessário que o cara já tenha conhecimento de técnicas de vendas? Não. Não, e eu vou defender minha tese do porquê. Ah não, Milton, mas seria melhor eu já contratar alguém que já tivesse experiência com vendas, porque essa pessoa já vai chegar vendendo dentro da empresa. Aí eu te pergunto, ela vai ficar vendendo até quando? Porque normalmente a pessoa que, se você treina um vendedor, pensa comigo, você treinou um vendedor, você qualificou um vendedor, você gastou tempo com ele, você gastou dinheiro com ele, porque tempo é dinheiro. E aí, de repente, ele não vendeu o suficiente ou ele tinha uma alta produtividade e de repente ele caiu e parou de produzir. Aí você vai fazer o quê? Você vai mandar ele embora, correto? Aí quando você manda ele embora, o que acontece com esse cara? Ele fica no mercado de trabalho. E aí ele fica no mercado de trabalho e aí quando as empresas falam, não, contrata-se vendedor com experiência. Quem que ela vai pegar? Os caras que são bons e estão trabalhando porque são de alta produtividade? Ou elas vão pegar os caras que foram dispensados por outras empresas? Pensa sobre isso. Todas as vezes que você pede alguém com experiência, você está pegando alguém que tem experiência, mas que não serviu para outra empresa. Foi descartado por outra empresa. E quando a gente fala de vendas, eu estou dizendo o quê? Que esse cara vive da produtividade dele. Uma pessoa que não dá certo com vendas e a gente demite, normalmente é por alguns motivos. O principal motivo é não produz o suficiente. O segundo motivo é, cara, esse cara é malandro. Terceiro motivo é, esse cara não se dá bem com equipe nenhuma, ele não sabe trabalhar em grupo. Então, a gente descarta esse cara. E as empresas pedem o quê? Ah, eu quero contratar um funcionário já com experiência em vendas. Todas as vezes que você contrata alguém que já tem experiência em vendas, significa que você é um preguiçoso. Significa que você não gosta de gente. Significa que você
Cara, qual que é a função do gestor? Qual que é a função do líder de gente? O líder de pessoas, o gestor de pessoas, o gerente de pessoas? Treinar, acompanhar, motivar, direcionar, cobrar, brigar, alisar, fazer carinho, dar um afago. Então, essa é a nossa função. Então, a partir de hoje, eu não quero mais que você contrate pessoas com experiência. Milton, mas eu preciso que essa pessoa já chegue na loja, já chegue na empresa, já vendendo. Cara, com uma semana você consegue treinar um vendedor. Se ele tiver o quê? As competências comportamentais. Então, sempre que a gente fala de competências, vamos falar de competências comportamentais. Pelo menos nesse treinamento nós vamos falar sobre competências comportamentais, não competências técnicas, tá? Competências técnicas você adquire. Vamos lá, o que seria uma competência técnica? Vamos imaginar que esse cara trabalha com imóveis. Ele trabalha com imóveis. O que é necessário que esse cara tenha? É necessário que ele tenha o Cresce. E se ele não tiver o Cresce, você não vai contratar? Ele tem um puta de um perfil comportamental, mas ele não tem o Cresce, que é o credenciamento para poder vender imóveis. Você não vai contratar? Você vai contratar. Só que você vai contratá-lo com a condição dele ter o Cresce nos próximos 3 meses. Porque durante 3 meses ele pode trabalhar como estagiário e aí ele pega uma carteirinha de estagiário e trabalha como estagiário. Legalmente você pode fazer isso. Mas qual competência ele tem que ter? Milton, ele tem que ter a competência que ele precisa gostar de dinheiro, ele precisa ser um bom comunicador, ele precisa ser dinâmico, ele precisa ser criativo. Milton, por que ele precisa ser dinâmico? Porque ele tem que ser rápido na jogada. Por que ele tem que ser criativo? Cara, porque tem alguns momentos, quem trabalha com venda sabe, um vendedor que não é criativo, ele se enrola. Na primeira pergunta do cliente que foge do script, ele se enrola. Então é necessário que ele tenha criatividade. Porque o dia que a venda não estiver alta, ele vai ter de buscar algo para poder fazer a venda crescer. Então ele precisa de tudo isso aqui. Como é que você vai identificar isso com ele? Bom, vou te ensinar. Esse treinamento é bem prático. Quando você comprou, eu te falei que eu era o cara da prática. Então vamos para a vida real. Porque na vida imaginária, eu ia falar para você, olha, faça uma metodologia DISC, faça uma análise comportamental, faça um SWOT, faça... Cara, no dia a dia não dá pra gente fazer muito isso. A não ser que a sua empresa tenha RH. E se a sua empresa tem RH, em algum momento você vai trabalhar numa empresa que não tem. Ou você vai montar a sua empresa e a sua empresa não vai ter RH. Então você tem que aprender a fazer do jeito prático. Qual que é o jeito prático? Eu preciso de um cara criativo. Como é que eu faço? Pensa aí comigo. Pensa mentalmente, vai. Pensar de outro jeito não tem, né? Só tem como pensar mentalmente. Vamos lá, pensa comigo. Para esse cara ser criativo, eu preciso dar um problema para ele e ele precisa me dar uma solução. Então, na entrevista, o que eu vou fazer com esse cara? Eu vou apresentar para ele um problema e vou falar para ele, cara, eu quero uma solução. Me apresente 3 soluções. Milton, mas esse cara também precisa aprender a trabalhar sob pressão. Então, eu vou te dar outra dica fodástica. Quando esse cara te apresentar a solução aqui do problema, você vai falar, não gostei dessa solução, me dá outra. E aí você vai fazer isso 3, 4 vezes. Porque você vai tirar o cara do sério. E aí você vai ver quem é realmente a pessoa. Quando você tira a pessoa do sério, é aí que você identifica quais realmente são as competências das pessoas. Milton, eu não posso fazer aquela perguntinha assim? Eu até fiz uma lista que eu vou liberar para vocês, que são 100 perguntas poderosas para entrevista de emprego. Que você tem que aprender a fazer essas 3 perguntas. Eu nem sigo mais elas, mas... Se você perguntar assim para ele assim, ó, me dê 3 pontos positivos, me dê 3 pontos negativos. Negativo vai ser, ai, eu sou muito ansioso, ai, eu sou muito metódico, ai...
Cara, eu fico de saco cheio, não sei você. Você fica de saco cheio quando os caras vão para fazer entrevista e parece que os caras entrou no YouTube e decorou as respostas. E não é isso que a gente quer. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é identificar realmente quais são as competências comportamentais reais dessas pessoas. E não as competências comportamentais simuladas ou dissimuladas. Tem gente meio dissimulado, né? Então, ó, criatividade. Resolva um problema para mim. Ele vai te apresentar 3 soluções. Essas 3 soluções você vai falar que você não gostou. E aí você falou, não gostei. Próximo, mais um, eu preciso de mais 3. Essas 3 eu não gostei não. E aí na quarta ou quinta vez que você fizer isso, você vai perceber que o cara vai mudar o humor. No que ele mudou o humor, a gente caiu no que é real. Lembre-se o seguinte, ele não vai ter que trabalhar com meta, ele não vai ter que trabalhar com objetivo, ele não vai ter que trabalhar com tudo isso. Então é necessário que você aprenda como fazer isso. Se você tiver qualquer dificuldade de como fazer isso, eu vou te passar uma dica. Hoje em dia tá fácil de você fazer as coisas, né? Antigamente era mais difícil, porque a gente tinha que pegar uma puta de um livro e ler. Hoje a gente fica perguntando para as pessoas como é que elas faziam isso. Hoje está muito mais fácil. Hoje tem um negócio que chama ChatGPT. Milton, aquilo ajuda? Cara, demais. Se você tiver dificuldade, vai para o ChatGPT e digita lá assim, ó. Presta atenção, atue como o maior recrutador de pessoas do mundo. E me ajude. Como identificar o perfil comportamental? Ele vai te dar uma resposta que é as respostinhas do RH. Só que não é isso que vai perguntar. Você vai de novo lá. Atue como o maior recrutador e gestor do mundo. Como eu identifico se a pessoa tem criatividade ou não. Pronto. Ele vai te dar lá N dicas. E aí, só que você não vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V daquelas dicas não, pelo amor de Deus. Você vai entender o conceito e aí você vai aplicar no seu negócio. Qualquer dúvida que você tiver, me manda, que eu te ajudo. Meu papel aqui é te ajudar, certo? Então, ó, habilidade técnica e competência comportamental, você entendeu? Entendeu? Eu espero que você tenha entendido, tá? Habilidade técnica, eu não falei da habilidade técnica, né? Habilidade técnica é aquilo que você adquire. Por exemplo, técnicas de vendas. Técnicas de vendas. Você adquire? Sim. Conhecimento sobre produto, você adquire? Sim. Conhecimento sobre serviço, você adquire? Sim. Então, competências técnicas ou habilidades técnicas, você adquire. E quando você contrata um vendedor que já tem experiência, você está abrindo mão daquilo que vai te incomodar, que são as competências comportamentais, por preguiça de ensiná-los na parte técnica e na parte teórica. Entendeu? Então, a partir de hoje, fica o nosso combinado. Não quero que você contrate ninguém que tenha experiência. Eu quero que você faça os seus talentos. Quando eu tenho uma equipe de campeões, significa que eu fiz os meus campeões. E não cheguei contratando todo mundo. Faça a sua base bem feita, já que você quer ser o melhor gestor de pessoas do planeta, o melhor empresário de pessoas do planeta, aprenda a treiná-los. Monte um cronograma de uma semana de como treiná-los. Nas nossas lives, que eu acho que futuramente nós vamos fazer live nesse treinamento, e também vai ter módulos, como treinar as pessoas. Cara, aprenda a treinar. Não tenha preguiça de treinar, porque eu costumo falar que quem tem preguiça de treinar, o resultado é do tamanho da falta dela. Milton, eu tenho muita preguiça de treinar. Relaxa, que você vai ser um cara que nunca vai dar o resultado 100%. Não, Milton, mas eu dou muito resultado e eu não treino pessoas. Eu te pergunto, imagina quanto de resultado se daria, então, se você soubesse treinar as equipes. Mas para você poder treinar, ó, comportamento. Foco no comportamento. Contrate baseado no comportamento, não no conhecimento
técnico, porque o conhecimento técnico ele adquire. E a gente se vê na próxima aula? Vamos ver. Deixa eu ver. Não, eu tenho que passar uma tarefinha para vocês. Claro, treinamento tem que ter tarefa. Eu também acho um saco isso, em treinamento. Ai, meu Deus, tarefa, hora da tarefa. Sim, hora da tarefa. Eu preciso que você pegue todas as funções que você gerencia e eu preciso que você faça uma análise e uma descrição de cada cargo. Como é que é isso, Milton? Aqui, ó. Vamos lá. Igual que eu fiz aqui, ó, só que eu vou fazer mais bonitinho para você. Você vai colocar lá assim, cargo. Qual o cargo da pessoa? Ah, XXX. Qual que é a função dessa pessoa? A função dessa pessoa, caixinha de fósforo. Descreva a função sem preguiça, tá? Pelo amor de Deus, sem preguiça. Você vai descrever a função de forma bem explanada, bem dissertativa, mostrando tudo da função. Fez toda a função da pessoa, nós vamos para as competências. Competências. Competências, claro, comportamentais. Comportamentais. Competências comportamentais. Fez lá as competências comportamentais? Isso aqui são vários itens, tá? Vários itens. Por último, você vai colocar o que é necessário de conhecimento técnico. Ou seja, o que é necessário, habilidade técnica ou conhecimento técnico, o que é necessário que essa pessoa tenha de habilidade técnica. Isso para cada cargo que você gerencia, para cada cargo que você lidera. Milton, mas eu não lidero ninguém, eu estou aprendendo agora. Tá, simule que você trabalha, tá? Se você não está trabalhando, simule que você já é um gestor e você tem lá a sua equipe. Ah, Milton, mas eu estou fazendo esse curso para poder montar uma empresa para mim. Melhor ainda. Você vai pensar em todos os seus colaboradores, qual o cargo deles, o que é a função, o que essa pessoa vai fazer, quais são suas funções, suas atribuições, quais são as competências comportamentais necessárias para esse cargo. Fez lá as competências comportamentais, aí você vai pro conhecimento técnico ou habilidade técnica. Você vai fazer uma ficha dessa para cada cargo e função. Qual que é a função disso? A função disso é simples. Cara, vai abrir uma janela na sua cabeça. Aliás, vai abrir uma janela não, vai abrir um portal na sua cabeça na hora de você contratar. Porque essa aqui é a base para que você contrate bem. Presta atenção. Aquilo ali, aquela ficha ali, é a base para que você contrate bem. Com aquela ficha ali, você vai conseguir olhar para aquilo lá e a hora que você estiver conversando com alguém, você vai olhar para a ficha, vai olhar para a pessoa e vai falar, caramba, essa pessoa combina totalmente com essa ficha. Não, essa pessoa não combina com essa ficha. Então eu quero que você fique atento a isso aqui. Faça. Milton, isso é opcional? Não, isso não é opcional. Para uma boa gestão, isso não é opcional. Você vai recrutar alguém, faça aquilo. Milton, mas eu não vou recrutar. Então tá, você vai fazer aquilo lá do mesmo jeito. E aí você vai olhar para os seus colaboradores e vai ver se eles se encaixam no perfil que você deseja. Se algum deles, o comportamento deles não se adequar a algum desses objetivos, você vai ter uma nova missão durante o treinamento, que é qualificar o comportamento dessa pessoa. Isso é mais demorado porque isso envolve uma quebra de paradigmas, uma quebra de crenças limitantes, uma mudança de cultura. Mas durante o treinamento você vai ter habilidade suficiente para poder transformar o bruto num bruto que produz. Ah, Milton, achei que você ia falar em um cara lento. Não. Um cara suave. Não. Vai criar o bruto que produz. Tem até uma história legal. Eu tive um vendedor. Cara, ele era jogador de futebol. E isso deve ter uns 20 anos atrás. Ele era jogador de futebol, tinha vindo do Maranhão para minha cidade
para poder ser jogador de futebol e não deu certo dele se tornar um jogador de futebol. Ou seja, ele tinha habilidades comportamentais para ser vendedor? Eu respondo para você, não. Era um cara seco, extremamente objetivo, não tinha muita conversa, não gostava de ficar com muita amizade, não era um cara aquele cara fácil de lidar, chegava e encantava todo mundo. Não, ele não era esse cara, ele era tímido. Só que ele chegou, conversou comigo e pediu tanta oportunidade. Eu não sei se eu acertei ou errei, mas eu contratei ele. E eu contratei, mas já sabendo que eu ia ter dificuldade para poder fazê-lo se tornar um bom vendedor. Então o que eu falei para ele? Eu falei o seguinte, cara, você não tem perfil nenhum para vendas. Zero. Seu perfil para vendas é zero. Mas se você for um cara que conseguir seguir o passo a passo que eu vou fazer para você, você vai ser o meu melhor vendedor. E eu só vou te dar realmente essa chance se você seguir o passo a passo. Se você não seguir o passo a passo, antes de terminar a experiência eu te demito. Ele não, então beleza. Cara muito disciplinado, passei o passo a passo para ele, falava, faz isso, não sorri assim, não sorri daquele jeito, gesticula assim, não gesticula assim. Quando você for sentar com o cliente, você faz de tal forma. Quando você for tocar no cliente, você faz de tal forma. E você rebate uma objeção assim, você abre uma venda assim, você cria rapport assim, ok. Seguiu passo a passo fantasticamente. E o mais incrível aconteceu. Aí eu fui transferido para outra loja e esse cara, posteriormente, ele se tornou gerente de vendas. Ou seja, nós conseguimos transformar as competências comportamentais. Estou falando para você que todo mundo tem solução? Todo mundo tem, desde que essa pessoa queira a solução. Porque tem gente que não quer a solução, tem gente que quer aquela coisa mais fácil, né? Só uma coisa que eu preciso falar aqui antes, né, nessa aula mesmo, que é a geração mimimi. Nós estamos no momento da geração mimimi. Mas essa geração, na verdade, ela sempre existiu. O que aconteceu foi que nós, gestores, muitas vezes, deixamos de evoluir junto com as pessoas que entram em nossas equipes. Você deve preparar a sua empresa para receber essa geração mimimi. Como é que você faz isso? Se adeque, entenda quem você quer. Entenda quem você quer. Milton, você não colocou ali idade. Idade não é importante? Não, idade não é importante. Desde que aqui nas competências não fale aqui de ter uma carga horária de 20 horas em pé. Que, por exemplo, um senhor de 42 anos igual eu... Não, tô brincando. Uma pessoa que é debilitada, vamos supor, de 60, 70 anos, será que essa pessoa vai conseguir ficar em pé 12 horas? Pense sobre isso. Então é isso que eu quero que você faça, tá? Preencha essa ficha, faz essa ficha, já pensa na geração mimimi. Que é a gente que está criando esses caras. Nós, gestores e pais, que estamos criando essa geração mimimi. Então o culpado é nós. Se o culpado é a gente, quem resolve? A gente. Faça essa tarefa antes de ir para a próxima aula. Tá? Porque essa tarefa aqui, você vai demorar no mínimo uns 2, 3 dias para fazer. Não tenha pressa de avançar na aula. Tem gente que é desesperada. Eu chamo do tarado do clique. Porra, não seja o tarado do clique. O que é o tarado do clique? O cara quer ficar assistindo a aula. Cara, o objetivo aqui não é você completar todas as aulas. É você transformar a sua forma de gerir. Lembre-se, são 21 dias para que você faça 10 anos da sua vida. Então eu preciso, se possível, volte, assista a aula novamente, destaque os pontos importantes e faça isso aqui. Não faça uma vez, faça 2, 3, 10, 20 vezes, quantas vezes for necessário, até você perceber que a sua ficha ficou realmente completa. Eu vou pedir para os meninos da equipe fazer uma ficha dessa de modelo e deixar o PDF na aula, porque aí fica fácil, você só imprime ela e faz. Se bem que esse negócio de imprimir, tá vendo? A geração mimimi já não gosta de, Milton, eu nem uso imprimir, eu faço no próprio celular. Você que é gestor de pessoas, aprenda a imprimir as coisas. Tem muita coisa que você tem que imprimir. Por exemplo, isso aqui é uma coisa que você tem que imprimir. Isso aqui não dá para você poder fazer no celular.
Porque no celular é o seguinte, vamos imaginar, eu pego meu celular, tô aqui no meu celular aqui, ó, tô olhando aqui, né? Você sabe o que eu tô olhando? Você não sabe. Você pode me julgar achando que eu tô olhando para as redes sociais, mas às vezes eu posso estar lendo um livro. E aí o seu colaborador vai olhar para você e falar, meu gerente passa o dia no celular. Mas mal sabe ele que você estava estudando. Mas ele não sabe disso. E ele vai te julgar e ele vai te dar a resposta desse julgamento. Se você só fica no celular, ele vai fazer o quê? Vai ficar também só no celular. E você não vai poder culpar ele. Por isso que eu falo, gerente de vendas, gestor de vendas, líder de gente, líder de pessoas, cara, não pode ter preguiça, você tem que imprimir. Imprima, usa um caderno, faz no caderno, faz do jeito que você quiser. Mas no celular é complicado, tá? E a gente se vê então na próxima aula que vai ser sobre... Vamos ver qual que é a próxima aula? Vou até ver aqui. No meu roteiro, qual que é a próxima aula? Então aqui a gente já viu algumas técnicas de entrevista, né? Para poder avaliar os candidatos. Tomada de decisão. Você vai tomar essa decisão baseado sempre no seu feeling. E o próximo é como se tornar um imã para profissionais de alto nível. Ou seja, como você vai fazer para sua empresa e você se tornar um verdadeiro imã de gente. Lembre-se, imã de gente boa. Porque imã de gente ruim, ó, tô fora. E você vai imantar tanto, você vai emanar tanto essa energia que as pessoas que são ruins, elas vão querer distância de você, tá? Então, a gente se vê na próxima aula, onde você vai entender um pouco sobre o que é ser um imã de boas pessoas, um imã de verdadeiros talentos. E a gente se vê, então, ó, na próxima aula. Até!